Sou alto, mas não tão alto, né? Boa noite, irmãos. É uma alegria estar com os amados aqui. É um prazer, grande privilégio para nós poder servir ao Senhor nesta localidade. Tivemos a oportunidade de conhecer o Louvor e Harmonia por meio do pastor Jaime em uma conferência de música em Natal. E desde 2015 temos tido a oportunidade de participar e tem sido de grande valia para as nossas vidas, aprendizado também nesta área tão importante da vida da igreja. Como o pastor Jaime me apresentou, sou Carlos, tenho um ministério em Natal, casado com Laís, essa moça jovem que se levantou, e minha filha Liz, juntamente com ela. Os irmãos podem conhecer posteriormente, se já não conhecem. E auxiliamos tanto na Igreja Batista do Alto, como também no Seminário Instituto Batista Bereano, seminário onde me formei e tenho tido a oportunidade do Senhor de servir também naquela localidade. Agradecemos ao pastor Valnei, juntamente com a mocidade, pelo convite e esperamos que esse tempo de estudo bíblico possa ser proveitoso para as nossas vidas, para que o Senhor possa nos ajudar a crescer a sua imagem e semelhança. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para Mateus capítulo 5. E aqueles que podem, por favor, eu convido a se colocar de pé para lermos versículos 13 a 16. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. O texto bíblico diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Senhor, com a Tua palavra aberta, desejamos agora conhecer-te e esperamos que os nossos corações estejam com esta disposição. Rogamos que aquilo que for pregado possa fazer morada em nossos corações e transformar-nos à imagem de Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Não sei quantos já leram, mas talvez alguns de vocês conheçam a história ou o mito do Anel de Giges. Nós temos a figura desse anel aparecendo no Senhor dos Anéis. Algumas pessoas falam que, de fato, a origem daquele anel tão poderoso veio dos escritos de Platão. E é interessante que o Anel de Giges, essa mitologia por trás, discute a ideia de que se o homem agiria corretamente caso tivesse o poder de fazer a maldade sem ser percebido. Aqui nós temos um diálogo entre Glauco e Sócrates, e exatamente esse diálogo gira em torno dessa tônica. Glauco está buscando convencer Sócrates de que a injustiça é melhor do que a justiça. Dentro dessa perspectiva, nós temos a menção a este mito, e este mito trata de um homem, um pastor, que encontrou um anel dentro de uma fenda que se abriu, e com esta fenda e possuindo este anel, este homem pôde desfrutar de privilégios que nenhum outro mortal tinha. Tornar-se invisível ao girar o anel para baixo e tornar novamente visível quando girava esse anel para cima. É interessante que Giges ele fez muitas coisas, desde estar oculto, quando os outros falavam de si mesmo, até tomar o trono, seduzir a rainha, matar o rei e ser o governante da Lídia. E a pergunta que surge em meio a este mito é: por que ser moral? Se talvez compensa mais ser amoral
ou dentro da nossa sociedade, imoral, porque de fato nós devemos ser agentes morais. A conclusão de Glauco, dentro dessa conversa com Sócrates, é que a moral não passa de uma ilusão, de uma mentira, de um medo maquiado de virtude. As pessoas agem dentro ou buscam a moralidade porque elas têm medo de alguma consequência ou porque buscam expressar aquilo que realmente não são. Mas a pergunta, mais uma vez, é: se você tivesse o poder que Giges teve, de ter um anel que exatamente daria a você estes poderes, você seria um agente moral? Trazendo para o nosso tema, você viveria como Jesus, tendo tanto poder? A resposta para essa pergunta, claro, está alicerçada em uma ética desenvolvida nas Escrituras, de onde nós extraímos um conceito de deontologia, uma ética cristã que é baseada em princípios bíblicos, que não se preocupam muito com os resultados, mas simplesmente está buscando obedecer estes princípios, uma vez que estes princípios são absolutos. Nós também temos dentro desse desenvolvimento de ética cristã um aspecto que podemos considerar como aretaico ou um aspecto virtuoso. Nós não obedecemos à lei de Deus ou à palavra de Deus simplesmente como uma lista de moralidade de faça ou não faça, sem que isso gere algo em nós. Pelo contrário, nós estamos de fato buscando sim uma obediência, mas uma obediência que é expressa por uma devoção interna, por uma motivação, uma volição interna que direciona a pessoa a obedecer ao Senhor. Devemos afirmar que o padrão bíblico dá tanto peso à obediência às regras morais, como também a estas virtudes de caráter. É essa realidade que nós encontramos dentro da ética de Jesus. E quando eu estava pensando, quando o pastor Valnei me informou este tema, logo me veio à mente estudar um pouco sobre esta ética desenvolvida por Jesus no Novo Testamento. É claro que nós não vamos conseguir abarcar todo o Novo Testamento, mas iremos buscar algumas orientações que Jesus expressou. E quando nós vemos exatamente a ética de Jesus sendo expressa no Novo Testamento, podemos, irmãos, perceber que esta ética é manifestada pelos seus ensinos e por sua própria vida, pelo seu exemplo. Nós vemos exatamente essas duas áreas sendo manifestas em todas as ocasiões, quer sejam de ensinos formais, como da prática desse ensino no cotidiano. É interessante nós lembrarmos, por exemplo, que uma das grandes admirações do povo diante de Jesus era a realidade do fato de que ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vou só fazer aqui uma observação, me perdoe porque eu vou ficar vez ou outra aqui enxugando meu nariz, porque ele resolveu ter uma crise de sinusite antes dessa conferência. Mas observe, irmãos, exatamente a distinção entre o que Jesus fazia e falava, e aquilo que os escribas faziam e falavam. Nós conseguimos observar uma orquestra desafinada no diálogo, no ensino direto dos escribas, e podemos observar exatamente o oposto naquilo que encontramos nos ensinos de Jesus. Reconhecemos o fato, irmãos, que eu e você devemos ser semelhantes a Cristo. Sabemos até que eu e você seremos semelhantes a Ele, 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3, quando Ele se manifestar. Quando nós o vermos, seremos semelhantes a Ele. Mas a pergunta que devemos fazer a essa altura é: a semelhança com Cristo, obrigado, a semelhança com Cristo limita-se a uma realidade futura somente? Ter a certeza que eu e você vamos ser semelhantes a Cristo é um aspecto
estritamente no futuro? Aqui nós temos um retumbante não. Devemos reconhecer, e esta é a verdade que queremos enfatizar ao longo desses dias, é que eu e você devemos ser como Jesus no presente. E eu não irei trazer esse texto dentro das exposições ao longo desses dias, mas 1 Coríntios 11:1, e podemos encontrar outros textos relacionados. Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Jovem, você poderia dizer isso para a pessoa que está ao seu lado? Olhando para ele assim, olho no olho: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Não, claro que não, pai. Isso aí é palavras do apóstolo Paulo, né? Alguém muito mais elevado do que eu. A realidade é que esta palavra deveria ser presente a todos nós. Imagine se todos na igreja pudessem dizer dessa mesma forma: me siga, assim como eu estou seguindo Cristo. Creio que o pastor Valnei iria demorar mais um pouco a ter cabelos brancos, porque não iam ter muitos problemas para ser resolvidos. Mas o grande problema é que muitos de nós achamos, ou na verdade montamos a imagem que queremos refletir de Cristo, e essa imagem não expressa a realidade de quem é Cristo. Queremos fazer uma série de estudos dentro do Sermão do Monte, Mateus 5-7. Por isso lemos Mateus 5:13-16, porque é exatamente esse texto que iremos pensar nessa noite. É claro que nós partiremos do entendimento que este sermão, trazido por Jesus, desejava direcionar a mente dos seus ouvintes originais para a perspectiva de um reino. Mas, irmãos, devemos reconhecer que este trecho, dentro de um contexto judaico em Mateus, não tem simplesmente uma aplicação ou um direcionamento para aqueles audientes originais, mas também para nós. Devemos entender que nós, e não quero entrar dentro do debate do já e ainda não, mas devemos entender que dentro de uma perspectiva de retorno de Jesus, estaremos desfrutando de um reino milenar e participaremos ativamente e fisicamente de um reino. Não pense que a eternidade é uma emanação espiritual. Lembre-se, os propósitos de Deus consistem de uma restauração desta criação. Existirá um reino na terra, quer você entenda um já ou não entenda um já, mas existirá uma esfera física de atuação. E observe, irmãos, dentro dessa esfera física, eu e você somos chamados não a ser como o rei, somente naquela ocasião, naquele evento futuro, mas agora devemos exatamente nos portar à semelhança do Senhor Jesus Cristo. É interessante observar, e nós não iremos tratar isso essa noite, mas os 12 primeiros versos deste sermão trazem instruções sobre algumas características espirituais que deveriam estar presentes nos súditos do rei. Algumas características que nós conhecemos como bem-aventuranças. Um verdadeiro habitante do reino, dentro do discurso de Jesus, deveria expressar estas qualidades mencionadas pelo rei, porque exatamente o rei possuía estas qualidades e poderia exigir assim dos seus súditos. A partir do versículo 13, que é o nosso texto de estudo, nós iremos encontrar o Senhor tratando sobre a função deste cidadão do reino. Vamos pensar primariamente no contexto judaico e aquele cidadão no reino, como ele deveria se portar dentro de um contexto na sua sociedade. Trazendo essas aplicações para as nossas vidas, como nós, irmãos, devemos nos portar dentro deste contexto de mundo tão antagonista ao Senhor. Nós precisamos reconhecer que o crente não é uma pessoa que vive uma vida isolada. O crente não é uma pessoa que está no mundo
e vai se conformando ao mundo. Apesar de estar no mundo, o crente não é desse mundo e não deve assumir exatamente este padrão no mundo. Talvez uma palavra que resumisse esses 4 versos seria a palavra influência. Como a sua vida, à semelhança de Cristo, tem influenciado as outras pessoas. E nós vivemos em uma época onde as redes sociais, as mídias moldam facilmente o caráter, a personalidade, a aparência interna e externa das pessoas. E a pergunta é, irmãos, como a sua vida tem servido de influência para outras pessoas? As pessoas olham para você e dizem que vê Cristo em você? Ou olham para você e veem outra pessoa? Outra referência? Alguém da moda? Alguém que tem o discurso atual? Pense nisso dentro desses dias. As pessoas exatamente devem olhar para nós, reconhecer sim a personalidade, a sua personalidade, mas reconhecerem que por trás dessa personalidade existe alguém que molda a sua personalidade. E este agente moldador é o Senhor Jesus Cristo. Nesta noite nós queremos enfatizar que o crente deve possuir uma vida, e aqui estamos pensando na totalidade do ser, uma vida inteira que cative a mente dos outros a Cristo. A sua vida tem cativado as pessoas a Cristo? Tem fisgado as pessoas, prendido elas a Cristo? Queridos, se a nossa vida não tem assumido ou cumprido este papel, melhor dizendo, devo falar que estamos vivendo sem propósito e não quero entrar dentro dos escritos de Rick Warren aqui. Uma vida com propósitos, não. Mas temos um propósito bem específico no texto bíblico. E um dos propósitos que podemos extrair é exatamente a nossa responsabilidade de conduzir os outros a Cristo, de cativar, de ter um procedimento exatamente distinto desse mundo, que expresse para estas pessoas que não conhecem a Cristo, que elas precisam deste Cristo que nós temos. Como um cristão no século 21 pode viver de modo a despertar interesse nos incrédulos por Cristo. E nós queremos ver nesta noite 2 atitudes dentro deste texto que, de fato, nos auxiliam, nos ajudam a compreender exatamente esta verdade. A primeira atitude que queremos trabalhar nesta noite é a nossa resistência à decadência moral. Se você acompanhou os últimos telejornais ou até jornais físicos virtuais, você deve ter percebido que houve uma polêmica no Rio de Janeiro. É um estado com muitas polêmicas, mas a polêmica que vou mencionar gera muito ódio, ou é como aquela pedrinha que agita todo um balde com água, mesmo sendo tão minúscula. O prefeito do Rio, diante da publicação de uma história em quadrinhos chamada Vingadores: A Cruzada das Crianças, e dentro deste quadrinho, os irmãos talvez aí estão rindo porque viram, né? Tem um beijo de um casal homossexual. Devemos considerar que o autor, o produtor desta revista, assumiu-se gay recentemente, em público. E nós podemos observar que a proibição por parte da prefeitura gerou um grande transtorno na sociedade. Não queremos tratar aqui sobre se foi uma censura ou não, se foi um cerceamento de liberdade ou não, isso não é o objetivo. Mas certamente, irmãos, você, talvez não nesta revista, mas em seriados, em filmes, em qualquer outra coisa, já viu cenas semelhantes, e a pergunta é: qual foi a sua reação? Eu lembro-me de um seriado que talvez ainda passe, faz muito tempo que não vejo seriado ou algo assim, mas Grey's Anatomy. E dentro de um seriado que é até interessante por ter
a um aspecto de medicina e toda aquela luta para salvar vidas, nós temos alguns casos de homossexualismo. E a pergunta é, assistindo esse seriado ou qualquer outro, não estou falando especificamente desse, qual seria a sua reação diante dos acontecimentos? Diante daquilo que está à sua frente? Eu temo que boa parte dos crentes, e falando dos jovens especificamente, são coniventes com a decadência moral do mundo e não são pessoas que resistem a ela. As nossas visões consideram isso como normal. E o máximo que nós podemos fazer é simplesmente colocar o trecho em uma velocidade de reprodução maior. O máximo é isso. E mais uma vez nos perguntamos, até que ponto nós estamos sendo transformados à imagem de Jesus? Até que ponto nós estamos vivendo como Jesus? Mais uma vez, o pastor Valnei me falou que amanhã vai ter umas perguntas, né? Ele não tinha me dito isso. Então, não sei o que vocês vão me perguntar. Mas não quero entrar no mérito de você pode ou não pode assistir. É pecado ou não é pecado? A pergunta não é essa, irmãos. A pergunta exatamente é, isso expressa um contexto de decadência? E porque expressa me afasta de uma conformação, de uma transformação à imagem de Jesus? Ou isso não expressa a decadência do mundo e por isso eu posso fazer e assistir e a partir disso eu expresso mais semelhança com Jesus? Eu acho que nós precisamos deixar de começar a classificar as coisas como estritamente pecaminosas e não pecaminosas. Se nós pensarmos que estamos sendo transformados à imagem de Jesus, automaticamente aquilo que não expressa o caráter de Cristo vai ser deixado de lado. E eu falo de qualquer coisa, não estou falando de assistir um seriado. Estou pensando num pouco mais profundo, um pouco mais íntimo, coração. Irmãos, dentro do nosso contexto, Mateus capítulo 5, o trecho, como já mencionei, segue as bem-aventuranças. As bem-aventuranças mostram exatamente uma mudança fundamental no coração. Não é comum existirem pessoas humildes de espírito. Não é comum ver pessoas que estão chorando em prol dos outros. Não é comum ver pessoas mansas. Não é comum ver pessoas que têm fome e sede de justiça. Não é comum ver pessoas misericordiosas. Não é comum ver pessoas limpas de coração. Pessoas que são pacificadoras. Agora observe que o fato de ser desta forma, o fato de se assemelhar com Jesus, traz uma consequência ou resultado lógico: perseguição. Bem-aventurados, versículo 11, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Isso deve levar vocês à alegria, grande alegria. Exultai, regozijai-vos. Se você está vivendo a semelhança de Jesus, e a semelhança de Jesus, é claro que não estamos achando Jesus no Velho Testamento, mas os profetas expressaram essa vida piedosa e por isso foram perseguidos, e por isso mataram os profetas. E se você tem vivido a semelhança dos profetas, a semelhança de Jesus, uma vida piedosa, você certamente vai sentir o antagonismo do mundo ao seu estilo de vida conformado à imagem de Jesus. Mas o problema é, quantos de vocês, e eu vejo que alguns vieram da escola, cursinho, alguma coisa assim, trabalho, quantos de vocês sofrem na pele o antagonismo do mundo à sua fé? Se você não sofre, nós temos duas possibilidades. A primeira é que o mundo está se tornando mais crente, mais santo, mais piedoso. E vocês riram, porque isso é uma mentira. A segunda é porque você está se tornando menos crente, menos piedoso, menos
transformado à imagem de Jesus. E olha, se a segunda for a opção certa, estamos em maus lençóis. Note, irmãos, o mundo gosta das boas obras produzidas pelos cristãos, mas não tolera o seu estilo de vida. Por exemplo, se essa igreja fosse empenhada em ação social, creio que faz, e creio que é uma prática bíblica, mas não é a finalidade da igreja. Mas se em lugar de estarmos aqui estudando a Bíblia, estivéssemos, por exemplo, investindo todo o nosso tempo em suprir as necessidades físicas das pessoas, tenho certeza que todas as pessoas incrédulas iam amar você como um crente. Mas à medida que esta prática estivesse em consonância, estivesse de fato próxima, ligada, sendo o resultado de um estilo de vida piedoso, é certo que o mundo iria odiar você. Diante disso, como eu e você podemos resistir à decadência moral? Irmãos, queremos ver duas formas. A primeira delas é enxergando a realidade perversa do mundo. Veja comigo o verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. É interessante que os nossos olhos, de um modo indireto, são direcionados, nestas palavras de Jesus, para atentar para esta realidade perversa do mundo. É importante notar que Jesus utiliza a palavra terra, e este termo em si não expressa somente o solo em que pisamos, mas dentro do seu uso no texto bíblico faz uma distinção entre aquilo que pertence ao céu e aquilo que de fato pertence à terra. Jesus está dizendo exatamente que nós somos o sal da terra. Um elemento que tem uma função dentro desta terra. Muitas pessoas têm uma visão positivista do mundo. Acham que este mundo vai melhorar, mas nós só vemos um mundo cada vez mais relativista. Um mundo que está imerso em uma pluralidade. Um mundo que está sempre em oposição a Deus. Por exemplo, uma determinada vez vi uma pessoa que postou a seguinte frase nas redes sociais. E é um provérbio africano. Muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudarão a face da terra. A pergunta é, poucas pessoas em muitos lugares conseguirão mudar a face da terra? Conseguirão mudar exatamente esse sistema que vivemos? A resposta é não. Porque nós vivemos em um mundo que está em decadência. O mundo deixado para si mesmo estragará. Bom, à luz de Romanos capítulo 1, versículo 18, quando Deus simplesmente está em um processo de retirar sua ação, entregar o homem aos seus próprios prazeres, nós vemos que cada vez mais, progressivamente, o mundo se torna pior. Se torna podre. A razão é porque esse mundo jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Qualquer otimismo com relação ao mundo é uma atitude totalmente antibíblica. Por isso temos muitas exortações para não amar o mundo. Esse mundo está em decadência. Agora observe que além de rejeitar este sistema, eu e você devemos afirmar a funcionalidade real do cristão. O início do verso diz, vós sois o sal. O texto é bem claro em seu entendimento e leva o leitor a compreender que, primeiramente, os crentes são pessoas que são diferentes deste mundo em que vivem. É interessante nós pensarmos um pouquinho na realidade do sal. E devemos considerar que, apesar do sal ser muito útil, o sal, dentro do contexto, tem uma funcionalidade negativa. E a funcionalidade é evitar a deterioração. Evitar que as coisas apodreçam. Podemos pensar de modo bem prático. Se você comprar carne de sol e carne fresca, lá em Natal chama-se carne verde, mas carne verde é carne podre, né?
mas não sei porque é vermelhinha, né? Bem fresca assim, e deixar exatamente as duas fora. Qual das duas vai apodrecer primeiro? A carne verde, né? A carne que é não salgada, porque o sal exatamente tem essa função de preservar. Irmãos, observe que dentro dessa realidade, nós podemos pensar exatamente nesta característica sendo aplicada à função dos crentes. Uma pessoa que está de fato vivendo à semelhança de Jesus é uma pessoa que serve como um conservante dentro de uma sociedade maligna. Mas é interessante destacar, por exemplo, que Dwight de Pentecoste falou sobre o uso do sal, não somente nessa perspectiva de que o sal gera ou se porta como este conservante natural, mas também que este sal gera sede. Gostaria de abrir um parêntese aqui e contar um acontecimento engraçado dentro do tempo de seminário. E, bom, conversar com seus pastores sobre o seminário sempre vai ouvir algumas histórias engraçadas. E na casa dos rapazes, éramos 4 naquele tempo, 2010. Estávamos preparando para o jantar cuscuz. E, bom, a Isabelle tem um cordel sobre cuscuz. Se você quiser ouvir depois, pode perguntar para ela. Bem bonito. Mas cuscuz com charque. Bom, não era pizza, né? No caso, eram seminaristas, né? Irmãos, os irmãos bem conhecem carne de charque e sabem que o charque, para ser comido assim, precisa passar por um processo de cozimento para que esse cozimento ajude a dessalgar exatamente aquela carne. E a pessoa que estava preparando este alimento não fez isso. E além de não fazer isso, parece que o sal que ele viu presente na charque, a mesma medida ele colocou no cuscuz. E bom, sabe o que aconteceu, né? Uma janta muito salgada. Agora imagine você comer um prato de cuscuz com charque. Qual era o seu desejo? Tomar alguma coisa. Água, o suco, o que tivesse, foi o que nós fizemos. Pense nessa realidade agora sendo aplicada a você. Você tem sido uma pessoa que gera sede nos outros por Jesus. As pessoas desfrutam da sua presença e a partir disso sentem vontade de conhecer algo que está por trás de você, que de fato tem modificado sua vida. Infelizmente, muitos de nós temos uma vida muito distante disso. As pessoas olham para nós e conseguem perceber, no máximo, os nossos pais, por causa da aparência física. Quando pensa em uma aparência, uma personalidade interior, vemos muita distância até daqueles padrões que são bíblicos. Observe que o Senhor fala que o sal, ou a função do sal, é bem nítida. Agora observe que existe um risco do sal perder o sabor. Versículo 13 diz: se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Aqui nós precisamos só entender que Jesus está tratando de um sal passível de contaminação. E bom, o sal extraído do Mar Morto era um sal com uma baixa qualidade. Era um sal que, em sua grande maioria, era exatamente contaminado por outros minérios e não servia de nada. Observe, irmãos, que dentro desta ilustração trazida por Jesus, ele nos faz pensar que algo adulterado, contaminado, algo que sofre infiltração, tem a sua função comprometida. Quando aplicada a imagem ao sal, é a mesma coisa de nós pensarmos o sal sem sal. Sem poder ou ter capacidade de salgar algo. A ideia é que, de fato, ele fica sem função nenhuma. Serve simplesmente como areia para ser pisado pelos homens. Gostaria que você pensasse em um acontecimento histórico e queremos voltar
para a transição do século XVII para o século XVIII. Naqueles dias nós tivemos o rei Luís XV na França e ele disse as seguintes palavras: depois de mim, o dilúvio. Bom, a França já vivia na iminência de uma possível reforma e nós tivemos 2 décadas à frente exatamente uma revolução francesa. Aconteceu exatamente o que Luís XV havia dito. E é importante nós destacarmos que pouco mais de 30 quilômetros distante da França, atravessando o Canal da Mancha, nós temos a Inglaterra. E a Inglaterra é caracterizada dentro da história como uma cultura podre, assim como foi ou se tornou a França exatamente após esse período de revolução. Mas é interessante pensarmos que dentro do contexto inglês, poderíamos nos perguntar por que a Inglaterra não se tornou tão podre culturalmente como a França. E hoje nós podemos ainda ver, apesar da progressão de perversidade, uma distinção social. O historiador e presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, disse o seguinte: a razão pela qual a Inglaterra não se tornou como a França foi porque em 1703 nasceu um homem chamado John Wesley na Inglaterra. Um homem nasceu e, de algum modo, impactou a sociedade que vivia. Wesley nasceu de novo, viveu como um real seguidor de Cristo, proclamou o Evangelho e a nação foi preservada. Temos um homem que lutou contra a decadência moral da sua sociedade, irmãos. É claro que o Brasil não é do tamanho da Inglaterra, mas pense em sua casa, em sua classe, em seus laços de amizade. Se você é um discípulo de Jesus, que de fato está vivendo como Jesus, você vai ser resistente a essa decadência do mundo. Você exatamente vai influenciar de um modo santificador os crentes. Você vai tornar estas pessoas, ou expressar para estas pessoas uma moralidade que não é algo simplesmente extraído da sua mente, ou está passivo de modificação, mas uma moralidade que está alicerçado em absolutos, eternos. Devemos atentar, irmãos, que nossa responsabilidade como crentes não é ser o mel da sociedade. Aquele docinho da sociedade, que todo mundo gosta de estar perto, que é sempre aquele responsável por adoçar a amargura deste mundo. Não. A igreja não tem esse papel de ser uma entidade que está trazendo para o mundo um conceito errado de Deus, ou muito fácil, como Deus é amor e por isso você deve seguir a Ele. Pelo contrário, nós temos um padrão exatamente distinto para viver. Por isso, é sal. E ninguém gosta de comer sal puro. Isso não é agradável ao paladar. Devemos, irmãos, atentar para esta realidade. A segunda atitude que queremos pensar é que, além de resistir à decadência moral, devemos remover a escuridão espiritual. E veja versículos 14 a 16 que diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Creio que todos os irmãos conhecem bem a imagem e figura, utilização do farol. E o farol serve para salvar vidas, como também serve para guiar marinheiros a chegarem com segurança ao seu destino. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo foi exatamente um farol, o farol de Alexandria. Nós observamos que este farol teve muita utilidade dentro do seu contexto. Agora observe, irmãos, estamos pensando em uma realidade de influência. Jesus falou que nós somos o sal e trouxe-nos essa ideia de influência. É importante que quando nós pensamos a outra imagem trazida por Jesus, ainda estamos pensando dentro desse contexto. Lembre-se que todos esses 4 versos nos fazem pensar nesta palavra de influência. O sal tem sua importância, a luz também tem sua importância. A luz atrai para si mesma.
revelando, expondo o que está em volta de si. A luz também dá brilho e por meio desse brilho concede direção. Queremos observar exatamente esses dois aspectos. Primeiro aspecto, um aspecto revelador. Esse aspecto de expor o que está em volta de si ou dentro de si. Observe que nós temos, versículo 14, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Qual é o seu desejo se você se perder em uma floresta, em uma noite escura, sem lua, sem brilho de estrelas no céu? Encontrar um ponto de luz, exatamente porque este ponto de luz vai direcionar você a aquele lugar, vai revelar a você que naquela localidade existe algo que pode trazer segurança e conforto. As palavras de Jesus nos fazem pensar na ideia de algo que é visível, uma cidade edificada sobre um monte. E nós devemos lembrar que dentro do contexto de Jesus, geralmente as construções eram construídas com pedras, e pedras que tinham em sua cor uma coloração clara. E durante o dia se tornavam como refletores. E durante a noite, por causa das suas localizações e luzes presentes na cidade, serviam como um agente direcionador. A cidade permanecia visível em todo o tempo. Queridos, o mundo em que nós vivemos é um mundo de trevas, e os discípulos de Jesus estão exatamente sendo convocados para revelar alguém. Quem? É interessante nós pensarmos que o texto fala que vós sois a luz do mundo, mas se nós já lemos os evangelhos, entendemos como João capítulo 8, versículo 12 fala, que Jesus diz que eu sou a luz do mundo. E a partir disso nós refletimos esta luz do mundo. A nossa responsabilidade é exatamente manifestar essa luz. É importante lembrarmos que nós não somos um agente com luz própria. Servimos como a lua, que reflete não a sua própria luz, porque não tem, mas reflete a luz oriunda de um astro que tem grande poder em emitir luz. Efésios capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Irmãos, observe, os cristãos de fato devem expressar esta luz que ilumina a mente humana. Só conseguiremos de fato expressar essa luz quando desenvolvemos um relacionamento íntimo com o Senhor. E aqui queremos pensar mais uma vez, eu e você estamos desenvolvendo este aspecto. Você só vai conseguir viver como Jesus se você de fato ama Jesus. E amando Jesus, você se aproxima dele diariamente por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia. O grande problema nos nossos dias, irmãos, é que os jovens caem nas tentações e diante de uma grande sequência de pecado, e mais pecado, e mais pecado, uma luz negra acende e pergunta-se: sou salvo? Bom, qualquer pessoa pode ter essa pergunta, se não tem alimentação diária com respeito à sua fé. Quando você não consegue desenvolver um bom alicerce, e você só consegue desenvolver um bom alicerce trabalhando, observando, se você não é o mestre de obra, mas você está inspecionando a obra, você só vai saber se aquela construção terá solidez baseado nas evidências. O crente só vai saber ou desfrutar de uma fé com solidez se ele de fato tem um relacionamento íntimo com aquele a quem ele deve refletir. O problema é que os jovens hoje têm relacionamento íntimo com séries, falei mais uma vez no séries, né? Filmes,
jogos, qualquer outra coisa menos Cristo. Bom, eu não sei se você está com raiva de mim porque estou falando isso, mas tenho certeza que o seu pastor já falou outras vezes, os seus pastores. E você pode ficar com raiva de mim, você só vai me ver em janeiro, se viermos para o Louvor e Harmonia. Daqui para lá, águas vão passar embaixo dessa ponte. Mas veja, irmãos, existe um grande problema na nossa sociedade cristã jovem, porque estes não estão vivendo como Jesus, não estão exatamente refletindo aquele a quem deveriam refletir. Como luz, servimos para isso. Um espelho bem limpo que reproduz exatamente a imagem que está diante dele. Agora nós também temos dentro da luz um aspecto direcionador. Jesus fala sobre uma candeia. Bom, eu estudei durante algum tempo na minha vida no Cefet, né? Hoje é IF. E fiz o curso de eletrotécnica e nós pagamos uma matéria de projetos elétricos. E dentro desses projetos elétricos nós fazemos exatamente a medição da altura do prédio e a quantidade de lumens que as luzes produzem, para que a partir disso possamos saber quantas luzes ou luminárias teremos naquele espaço. Porque esta quantidade razoável de lumens vai produzir talvez boa leitura ou vai produzir uma má leitura. Nós observamos que dentro deste aspecto, a luz serve exatamente para direcionar o nosso foco para uma finalidade. Você não coloca uma luz, por exemplo, no chão, a não ser que esta luz seja para direcionar uma rota de fuga ou caminho a ser seguido. Observe, irmãos, que dentro desta ideia, eu e você, como crentes, devemos direcionar as pessoas a Cristo, como exatamente uma lâmpada tem esta funcionalidade. Ao manifestar as virtudes que Jesus fala nos 12 primeiros versos, as bem-aventuranças, ao praticar estas bem-aventuranças, eu e você estaríamos revelando não somente o Rei, mas direcionando as pessoas a Jesus Cristo. Veja comigo o versículo 16, quando o texto bíblico fala: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Uma vida piedosa dá um testemunho convincente do poder salvador de Deus. Você pode lembrar, por exemplo, de 2 Timóteo 3,12, e o apóstolo Paulo fala que todos aqueles que querem viver piedosamente serão exatamente perseguidos. Uma vida piedosa pode nos levar sim à perseguição, mas não é um motivo para nos levar a nos esconder, porque somos exatamente essa candeia que está exposta até às intempéries do tempo. Vai sofrer sim com o tempo, mas não pode ser escondida porque tem exatamente uma finalidade. Gostaria de trazer para vocês mais uma história de período de seminário, mas essa eu não estive presente e foi talvez bem antes até de eu nascer. Mas ouvi dizer de um pastor que servia, havia terminado pouco tempo no seminário e servia em uma cidade no interior. Na verdade, estava pastoreando 2 igrejas. E dentro deste traslado semanal entre essas 2 igrejas, ele tinha uma moto. Essa moto queimou o farol em uma das viagens durante a noite. Então, se temos mais ou menos 30 anos atrás, era difícil encontrar iluminação pública. Hoje é difícil, imagina 30 anos atrás, né? E para resolver o seu problema, esse pastor simplesmente tirou uma lanterna que tinha no seu bolso. Parece que ele já estava prevendo que a luz ia queimar. E pilotando a moto, foi com a lanterna exatamente para seguir o caminho de modo apropriado. A lanterna guiando o seu caminho
até a outra cidade, a fim de que eu pudesse desenvolver a obra do Senhor. A luz foi essencial para ele, como é essencial para este mundo. O sol é essencial para este mundo, assim como nós somos essenciais para este mundo, irmãos. Não porque temos um grande valor, mas porque temos uma grande função. Uma função de direcionar as pessoas observarem em nós Deus e a partir disso glorificar. Vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. D.L. Moody disse o seguinte: uma vida santa causará a impressão mais profunda. Faróis não tocam buzinas, apenas brilham. Você tem brilhado exatamente como um farol? Concluindo, irmãos, podemos ver a importância de entendermos nossa função na sociedade. Não podemos nos portar como um cristão nominal, um cristão que meramente professa ser crente, mas não vive como um crente. Estes são inúteis em exercer qualquer tipo de influência. Crentes que são parecidos com o mundo são como o sal que não tem função, como aquele sal que serve para nada. Crentes que falam muito, criticando até aqueles que buscam um aspecto de santidade, são crentes que estão sendo conformados ao mundo. É interessante pensar que dentro de uma mocidade geralmente tem pessoas que estão caminhando em direção a Deus e existem outras pessoas que não estão tão interessadas nesse caminho e falam exatamente dos outros porque estão caminhando nesse sentido. Eita, olha, só quer ser o santo. É o perfeito agora, ele não faz mais nada de errado. Deveria ser assim todos. Não é verdade? Eu falo isso porque já disse isso, irmãos. Com outro jovem no meu tempo de mocidade, não sou tão velho assim. Mas olhei para outra pessoa e disse, rapaz, só quer ser o santo. Bom, hoje vejo que não era ele que estava errado, eu estava errado. E bom, esse erro poderia ser visto exatamente na minha vida. Como cristãos e cidadãos de um reino, devemos ter um caráter direcionador e revelador da pessoa de Cristo, sendo pessoas que têm um estilo de vida diferenciado do padrão do mundo. Gostaria de terminar lendo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E Paulo escrevendo aos Coríntios diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Mesma palavra expressa em Romanos capítulo 12, de glória em glória, na sua própria imagem, a imagem do Senhor, como pelo Senhor, o Espírito. Irmãos, estamos nesse progresso de transformação. Estamos vivendo como Jesus e expressando para o mundo exatamente a imagem de Jesus. O crente deve possuir uma vida que cative a mente dos outros a Cristo. E você vai exatamente cativar a mente dos outros a Cristo quando você resistir à decadência moral, não assumir a forma desse mundo e exatamente remover a escuridão espiritual que está sobre os olhos destes que habitam no mundo. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, porque podemos estudar a sua palavra e nós louvamos ao Senhor porque podemos extrair tantos princípios que norteiam nossas vidas. Pedimos que durante esses dias que estaremos estudando a santa palavra, nossas vidas sejam desafiadas para um estilo que expresse Cristo para as outras pessoas. Pai, abençoa estes jovens, abençoa de um modo geral as mocidades espalhadas dentro de um contexto global, para que diante de uma investida do mundo, tentando conformar mentes, corações à sua própria imagem, nós resistamos a isso e sejamos transformados
a imagem de Jesus Cristo, expressando para o mundo que vivemos exatamente como o nosso Cristo. E é por ele que nós oramos, gratos ao Senhor. Amém.